Senhores vereadores, como bem presenciamos na sessão passada, a fala do colega vereador Cabral. Naquele momento, diante de uma fala que a gente, na plenária desta casa, não esperava sair ou ouvir partir de um legislador, de um legítimo representante do povo, uma fala preconceituosa, com acusações sem base, sem provas. Não vou me limitar aos adjetivos que o vereador atribuiu ao prefeito e a seus familiares. Até porque, pelas acusações que o vereador trouxe a essa tribuna, ele, no mínimo, deveria ter apresentado qualquer indício, pelo menos, de prova. Não vou dizer questões da prova propriamente dita, mas pelo menos um indício de prova. Tratou os colegas desta casa de forma absolutamente desrespeitosa, ao dizer que os colegas estão calados diante do que está acontecendo, na cabeça dele apenas. Eu pensei naquele momento, naquela sessão, e cheguei a contar até 10, confesso aos colegas, confesso aos presentes, se eu deveria levantar da minha posição de presidente e ir até aquela tribuna responder o vereador. Mas assim não fiz, em respeito aos colegas, em respeito aos ouvintes, em respeito a quem acompanha o trabalho desta casa, justamente para não dar credibilidade a uma fala tão nefasta partindo da boca de um vereador. Muitos poderiam ter dito, você poderia ter falado naquela sessão que ele estava aqui presente. Ele não está presente em corpo físico aqui nessa sessão, mas ele, como vereador eleito pelo povo, ele está presente de qualquer maneira, até porque esta sessão é transmitida online e o que aqui a gente fala está registrado em canais do YouTube na internet e está registrado no sistema de transmissão desta casa. E se o vereador quiser requerer a minha fala, ele tem todo o direito de vir nos arquivos da casa buscar o que eu falei. E ele vai encontrar o que eu falei na íntegra. Porque eu não posso admitir que um vereador, enquanto eu estiver na presidência desta casa, venha usar da tribuna da casa, que na fala dele mesmo ele afirma que é a casa do povo, usar de preconceitos. O vereador naquela tribuna, para se referir a uma servidora pública desse município, referiu a pessoa dessa servidora de forma pejorativa, a chamando de nora do prefeito, insinuando que a filha do prefeito tivesse qualquer relação amorosa com essa servidora. E que, se tivesse, era da conta desse vereador, de qualquer cidadão que aqui está, ou de qualquer vereador nesta casa, em que aquela fala que ele usou na tribuna não atingiu só o prefeito. Ela atingiu todas as famílias que têm pessoas com orientações sexuais diferentes da gente. Ela me atingiu,
porque eu tenho uma filha bissexual e eu tenho orgulho de assumi-la, e eu tenho orgulho de defendê-la de qualquer preconceituoso que chegar perto de mim para querer tratá-la de forma pejorativa, como o vereador fez nessa tribuna, se referindo à família do prefeito. Por isso, naquele momento, eu me senti atingido também. Não tenho vergonha da filha que eu tenho, pelo contrário, ela me enche de orgulho. Está no último período de uma faculdade para ser uma futura fonoaudióloga. E as relações pessoais que ela tem com a vida dela não diz respeito nem a mim, que sou o pai, com dirá dizer respeito à boca de qualquer vereador usando da tribuna da Câmara, querendo se apoderar de uma suposta imunidade parlamentar. Passei a semana inteira refletindo e pensando nisso, que esta Câmara, se tiver hombridade, por tantas as pessoas que formam a minoria e que têm orientações sexuais diferentes das nossas, se esta Câmara tem hombridade por tantas famílias que não podem ser atacadas de cunho pessoal, quando você não tem um ataque material ou profissional para atingir o seu adversário. O vereador Júnior Serapião faz oposição nesta casa desde o dia que ele assumiu como vereador. Eu nunca vi sair da boca deste vereador nenhum ataque pessoal contra qualquer que seja contra o prefeito ou a sua família, seja contra colegas nesta casa, seja contra opositores que a ele também, ataca dentro da política, que isso é normal, isso faz parte do jogo, vamos dizer assim, isso faz parte da democracia e isso precisa ser preservado, principalmente a liberdade de expressão de você ser contrário às ideias de outra pessoa. Mas o debate é no campo das ideias. O debate nesta casa nunca vai ser ao ataque pessoal de qualquer família que seja ela a família do prefeito, seja ela a família de um gari como servidor nesse município, seja ela a vida pessoal da servidora Nicole, lá da regulação desse município. Se ele é insatisfeito com o atendimento da Nicole, se ele tem alguma coisa contra o trabalho da Nicole, que ele busque referir a ela dentro da sua atuação, dentro do seu campo profissional. O que o vereador cometeu nessa tribuna na segunda passada é digno de quebra de decoro parlamentar, digno de instauração de procedimento administrativo, culminando inclusive na perda do mandato. Mas não é isso que essa casa quer. Mas também não podemos deixar passar em branco sem que o vereador receba uma punição mínima sequer, justamente para mostrar a ele que esta casa não se cala diante de crime nenhum cometido por quem quer que seja. Com isso, preparei uma proposição de número 1 de 2023, que dispõe sobre a penalidade da cassação da palavra do vereador Osnério Cabral Souza por quebra de decoro parlamentar na reunião ordinária realizada no dia 27/2 de 2023 e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Medeiros Neto, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e constitucionais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e pelo regimento interno desta Casa de Lei, resolve: 1.
aplicar a pena de cassação do uso da tribuna desta Casa Legislativa ao vereador Osnério Cabral Souza por um período de 13 sessões consecutivas que estiver presente. Entenda que são sessões que o vereador estiver presente. Por ter o mesmo faltado com o decoro parlamentar ao ofender de forma pejorativa o chefe do Poder Executivo, seus familiares e pessoas ligadas à administração, como abaixo exposto. A imunidade parlamentar, ela consiste na manifestação dos detentores de cargo eletivo em exercício nas câmaras municipais de vereadores, sejam elas no uso da tribuna ou fora dela. B. A Constituição Federal confere ao parlamentar a chamada imunidade aos vereadores. Vejamos abaixo transcrito. Artigo 29 da Constituição Federal. O município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 do membro da Câmara Municipal, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. 8. Inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. C. A inviolabilidade dos vereadores é matéria constitucional assegurada na circunscrição do município onde foi eleito e sempre no exercício do mandato. E essa garantia é importante para que o político possa exercer sua função dentro do parlamento com plenitude. D. Todavia, cabe salientar que esta imunidade, entenda bem, colegas vereadores, ela não é absoluta. Tanto não é absoluta que veja só o que aconteceu com um colega vereador nosso lá do Rio Grande do Sul, ao tratar com fala misógina, se referindo aos baianos. Foi cassado, está perdendo o mandato. Então nós não temos imunidade absoluta. Nossa imunidade, ela tem limite, ela tem barreira. Uma vez que somente é aplicável quando o parlamentar a utiliza no exercício do seu mandato. Ou seja, caso não haja relação entre a manifestação da opinião do vereador com o exercício da atividade parlamentar, o vereador ficará sujeito à sanção penal e cível, podendo configurar abuso do uso do poder, que é inclusive o que a família do prefeito, as pessoas que foram atacadas pelo vereador, se quiserem, poderão agir, entrar com a ação de danos morais contra ele na justiça, tanto no campo penal quanto no campo cível, a efeito de indenizações. A letra E, da fala do vereador na tribuna, evidencia-se que todo... Mas voltando na letra D, aqui diz o seguinte, ou seja, caso não haja relação entre a manifestação da opinião com o exercício da atividade parlamentar. Qual a relação da opinião de Cabral emitida nessa tribuna com a atividade parlamentar dele de vereador nesta casa? Ao querer atingir a sexualidade da filha da prefeita, do prefeito. Que relação essa fala tem com a atividade parlamentar dele? Nenhuma. Nenhuma, relação nenhuma. A letra E, da fala do vereador na tribuna, evidencia-se que todas as alegações foram intencionalmente direcionadas a atingir a honra do chefe do Poder Executivo, da sua esposa, da sua filha, do seu genro,
além de pessoa ligada à administração, que é o caso da servidora Nicole, com ataques direcionados a desgastá-lo politicamente. Letra F. Destarte é de extrema importância tomar as cautelas necessárias nos discursos em tribuna e nas manifestações de opinião dentro da circunscrição do município, cuidando especialmente quando os discursos são direcionados às pessoas. 2. Do direito. O vereador Osnério Cabral Souza, como se verifica dos fatos acima descritos e narrados, quebrou o decoro parlamentar, em razão da sua conduta, em especial no que tange ao disposto no artigo 92, inciso 6 e artigo 93, inciso 2, do regimento interno desta Casa e do artigo 18, inciso 2, da Lei Orgânica Municipal. Eis que usou do seu espaço na tribuna deste poder para proferir discursos que não representam e não condizem com a ética parlamentar. O regimento interno, no seu artigo 92, diz que são deveres dos vereadores, entre outros, inciso 6, manter o decoro parlamentar, observando as disposições contidas no Código de Ética. O artigo 93 diz: sempre que o vereador cometer, dentro do recinto da Câmara Municipal, excesso que deva ser reprimido, o presidente conhecerá do fato e tomará as providências seguintes, conforme a gravidade. O inciso 2, cassação da palavra. Lei Orgânica Municipal, artigo 18. Perderá o mandato o vereador, inciso 2, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Que caberia neste caso do vereador também. O que eu, junto com alguns colegas, conversamos hoje, entendemos que não seria necessário a gente chegar a essa extremidade. Até porque, talvez, esta penalidade poderia, essa penalidade mais mínima de cassação do mandato, poderia fazer com que o vereador entendesse, né, o seu comportamento e assim ele que fizesse a oposição que ele quer fazer, mas respeitando sempre a dignidade da pessoa humana. 3. Dos pedidos. Pelos fatos acima narrados, submeto ao plenário desta colenda casa a pena de cassação da palavra na tribuna ao vereador Osnério Cabral de Souza por um período de 3 sessões consecutivas que ele estiver presente. Sala das Sessões, em 6 de março de 2023. Cristiano Alves da Silva, presidente. Eu quero pedir ao amigo Marcinho para abrir na tela a votação desta proposição. Não Senhor presidente, questão de ordem, por favor. Eu, como relator da Comissão de Justiça e como membro dessa casa, eu peço a punição a mais, para 4 sessões e perca dos dividendos dele nesse período. Motivo bem claro, ele nos comparou como, nós estamos calados, ele chamou e falou que o chefe do executivo do município de Medeiros Neto, de corrupto, ladrão, toda a sua família, e nós estamos calados. Nós somos iguais, nós somos coniventes, ele atingiu toda a honra, que todos aqui são pais e mães que estão aqui nessa casa. Por isso, senhor presidente, eu, como membro, relator, peço para ele ficar 4 sessões, inclusive até de apresentar algum projeto de indicação, que dentro de um projeto de indicação, ele pode usar a tribuna falando, estendendo os seus diálogos com essas questões aí. E perca de
dividendo nesse período. Eu acato a sugestão do colega vereador Laurentino, no intuito de aumentar a pena dele para 4 sessões, mas sem cortar o subsídio do vereador. Mas que ele fique 4 sessões sem falar, sem o direito de apresentar proposições, sem poder apresentar indicação, projeto de lei. Aí acato desta forma, então, que a pena do vereador se estenda para 4 sessões sem o direito de sua atividade parlamentar na casa. Presidente, questão de ordem. Eu não concordo com a fala do vereador Cabral na tribuna, entendeu? Eu acho que questões sexuais não devem ser tratadas por nenhuma pessoa que interesse àquela pessoa acusada, não é isso? Isso aqui, nessa casa, não é lugar de tratar desses assuntos sob hipótese alguma. Contra acusações ao prefeito, um problema dele, político com o prefeito, só acho que não devia ter abordado a questão que ele abordou da Nicole ser nora do prefeito, isso não tinha nenhum tipo de necessidade. E é bom o senhor vir tocar nesse assunto aqui nessa tribuna, porque essa casa já caiu muito na descredibilidade do povo por ouvir vereadores aqui falarem absurdos, que já ouvi até em outras sessões aqui, coisas que antes de eu ser vereador, não me lembro que ano foi, não foi no governo de Jade, eu estava assistindo uma sessão aqui, houve uma discussão que eu levantei e saí, não fiquei na Câmara, de tanto absurdo que foi falado. Aqui já chegou ao ponto de vereador chegar na tribuna aqui e dizer que secretário é assassino, dizer isso, dizer aquele outro, vereador fazia acusações infames a outros vereadores, não é isso? Então eu acho que aqui é lugar da gente discutir problemas do povo. Se alguém quiser usar a tribuna para fazer algum tipo de acusação, que faça da maneira correta. Concordo com a fala do senhor e que essa rigorosidade que o senhor acabou de falar seja levada a risco até o final do nosso mandato. E caso a gente seja eleito, o senhor volte a ser presidente novamente, não sei, que continue assim, para a gente ter um lugar de respeito aqui, entendeu? Sou oposição ao prefeito, já falei aqui várias vezes, ninguém nunca vai me ver caminhar ao lado do prefeito politicamente em prol dele, isso eu digo sem medo de pagar a língua, não vou. Agora eu respeito como pessoa e exijo também que ele me respeite. Até agora ele encontrou em mim isso, né? E eu nunca ouvi nada que me desrespeitasse também da boca dele. Então eu acho que isso deve ser conduzido aqui a essa casa de maneira correta. Se o colega teve o seu excesso, né? Teve o seu excesso, todos nós somos responsáveis pelo que falamos. Agora que isso seja aplicado aqui de maneira rigorosa a todos nós. A todos nós. E não só a todos nós também, não. Alguém que esteja no plenário, que venha ofender vereador, falar de alguma maneira, que seja retirado do plenário também. Ou que peça depois um tempo e faça suas queixas na tribuna. Ou pessoalmente com aquele vereador. Não é isso? Obrigado pela fala, vereador Júnior. Eu gostaria de, então, já que não está incluso, está na votação? Tá não. Não, esse aí é outro, tem nada a ver não. Então a gente vai fazer a votação aqui de forma nominal. Vereador Cal, o senhor concorda sim ou não com a punição sobre o vereador Cabral? Vereador André? Vereador D.O.? Vereador Fernando? Vereador M10? Sim. Vereador Júnior? Vereador Laurentino? De 4 sessões, sim. De 4 sessões. De vereadora Marlene? Sim. Então, punição aprovada ao vereador por unanimidade da casa.